Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente fazer um balanço, né, do que foram os nossos representantes no Campeonato Brasileiro de Futebol, começando com o Vitória, que jogou na sexta-feira contra a Tombense no estádio do Barradão, venceu por 1-0, o Vitória que esteve sempre melhor do que o adversário, os 90 minutos, não foi um grande jogo do Vitória, mas aquela coisa, a gente chega num momento em que o Vitória tem que vencer os seus jogos, o torcedor do Vitória está ávido a gritar, né? Campeão é campeão. Ser o primeiro título do Vitória no cenário nacional. Eu entendo muito bem, né? É claro que o objetivo principal é o Vitória subir à primeira divisão, mas chega num momento em que o Vitória é tão superior a muitos outros clubes dessa Série B que o torcedor quer ser campeão. E parabéns, torcedor do Vitória, por encher o Barradão mais uma vez, por ter dado esse apoio, por ter recebido bem o apelo, inclusive do presidente Fábio Mota do Vitória. E o Vitória foi lá, venceu o Tombense por 1-0, num gol assim inesperado, né? Por que inesperado? O Mateuzinho, que é um jogador bastante criticado, e assim, eu próprio acho que o técnico Léo Condé poderia fazer uma formação diferente. E foi provado no primeiro tempo que o Vitória fica sem ligação meio de campo e ataque, quando entra com dois volantes, no caso do Dudu e o Rodrigo Andrade, inclusive quando o Rodrigo Andrade não está bem, isso piora a situação, e foi o caso de sexta-feira, o Rodrigo Andrade desapareceu na partida, e o Mateuzinho é um atacante, não é um jogador articulador de jogadas no meio de campo, não é o cara que pensa o jogo no meio de campo, ele é mais um atacante. E foi assim no segundo tempo, onde ele estava sozinho no ataque do Vitória contra 4 defensores da Tombense. Ele foi levando, eles foram deixando, botou na perna esquerda, acertou um belo chute no canto do goleiro da Tombense e o Vitória venceu por 1-0. Parabéns, o Vitória coloca 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o Sport, e coloca 7 pontos do quinto colocado, que é o Novo Horizontino. Vitória dando passos largos a subida, a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E aquilo que eu falo, o Vitória tem um alicerce para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma estrutura maravilhosa, agora vamos ver a competência dos dirigentes para manter esse Vitória na primeira divisão durante um bom tempo. Ontem, minha gente, foi o dia do Bahia, enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ora, já é difícil você enfrentar o Flamengo no Maracanã. E contra tudo e contra todos é mais difícil ainda. O Bahia fez um primeiro tempo onde se compactou melhor no setor defensivo, já vimos essa diferença, onde todos os jogadores retornavam para o campo do Bahia, e mesmo assim o Bahia teve dificuldades em marcar a equipe do Flamengo. Achei que o Everton Ribeiro teve muita liberdade, poderia ter um jogador ali do meio de campo encostado mais no Everton. Ao ter liberdade, ele conseguiu criar jogadas, que é um jogador muito inteligente, de passes rápidos, né? E aquele lado direito do Flamengo ontem deu um sufoco ao lado esquerdo do Bahia. O Camilo Cândido que estava por ali, o Ratão que voltava para ajudar, né? Algum jogador do meio de campo que aparecia às vezes ali para ajudar também, mas mesmo assim, muitas jogadas criadas por Wesley, por Everton Ribeiro, e quem caía por aquele lado, muita bola na área do Bahia, mas o Bahia conseguiu segurar. Teve um erro grave do Vitor Hugo, tentou meter uma bola atravessada ali no meio para o Rezende, a bola foi roubada e quase o Bahia se complica no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni voltou com o mesmo time, e aí teve um outro lance que complicou através do zagueiro Vitor Hugo. Mais uma vez, ele falha ao dominar a bola, o Gerson toma a bola dele, vai em direção diagonal, naquele momento que ele recebe a falta do Canu, ele recebe a falta na diagonal, na linha de escanteio, né? O Canu tem que derrubar ele e o árbitro dá cartão amarelo, vá, chama e manda expulsar. Segunda regra, minha gente, segunda lei, a expulsão se dá quando o jogador está em direção com chances claras de fazer o gol. E não foi o caso de ontem. Com toda a má vontade que alguém possa ter, não vai dizer que o Gerson estava em direção ao gol do Bahia, né? Com chance clara de gol. O Gerson, quando rouba a bola, ele não se vira para o gol do Bahia, ainda está em direção à linha do escanteio, e ali ele é derrubado, seria um cartão amarelo, mas foi expulso por mais um erro do Vitor Hugo. E depois, o pior de todos, né? Dentro da área, quando essa bola é cruzada, Gilberto, que talento, né? Gilberto não está com dinâmica, demorou de dar o chutão na bola, o Bruno Henrique se antecipou a ele, roubou a bola, ele deu o chutão, não toca, na minha opinião, em momento nenhum no Bruno Henrique, o árbitro marca pênalti.
A consulta ao VAR, que demorou um tempão, o VAR confirma o pênalti num lance absurdo, e o lance está aí para todo mundo ver, né? Crítica no Brasil inteiro, a maioria dos comentaristas do Brasil afirmando, né, que não foi pênalti, que o Flamengo foi ajudado mais uma vez, jogando dentro de casa, e se não fosse esse gol marcado pelo Pedro, através do pênalti, o Bahia traria um empate em 0-0. Não que o Bahia tivesse merecido, não que o Bahia jogasse um bom futebol, que não jogou. O Bahia precisa melhorar muito, né, pra gente dizer que o Bahia jogou um bom futebol. Precisa sim, mas tem a volta do Cauli agora. É claro que o tempo é curto, já tem muita gente fazendo duras críticas ao Rogério Ceni. Eu até concordo a nível de escalação. Rogério Ceni precisa dar uma olhada que Biel tem que estar jogando, que o Juba pode ter uma posição também nesse meio de campo e ataque, então ele precisa dar uma olhada melhor na escalação do Bahia para essa partida do próximo final de semana contra a equipe do Goiás, mais um jogo fora de casa. Portanto, minha gente, foi isso que aconteceu aí no final de semana, sexta-feira, Vitória vencendo o Tombense por 1-0, e no domingo, o Bahia, no sábado, Bahia perdendo para o Flamengo por 1-0. Desejando a você um ótimo domingo, desejando a você um outubro maravilhoso que está começando hoje, tá bom? E que nossos times nos dê mais alegrias. Grande abraço e até mais.